Aqui no estádio Beira-Rio, depois de 70 dias, o torcedor colorado se reencontrou com os comandados do técnico Eduardo Cudê e acabou sendo da pior forma possível. Derrota amarga, mais uma no Campeonato Brasileiro, agora contra um fraco Vasco da Gama por 2-1. O Inter estacionou na 10ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. O técnico Eduardo Cudê foi muito xingado aqui no estádio Beira-Rio, estava completamente abatido na sua entrevista coletiva, assim como os jogadores aqui na Zona Mista. Johan abriu o jogo sobre o seu momento muito ruim com a camiseta do Internacional. Wesley falou sobre o seu retorno e também sobre esse momento ruim do Inter dentro de campo. Além disso, a gente traz detalhes também sobre a situação de René, que deu um grande susto no torcedor aqui no Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente tem que repercutir direto aqui da Zona Mista do estádio Beira-Rio essa derrota do Internacional por 2-1 contra o Vasco da Gama. Muitas notícias ruins, o técnico Eduardo Cudê xingado, o protesto do torcedor e a gente vai trazer todos os detalhes e bastidores de como estava o vestiário do Internacional também aqui no estádio Beira-Rio. Bom, a derrota por 2-1 contra o Vasco da Gama, que deixa o Inter na 10ª colocação, 19 pontos, lembrando que o Inter tem 2 jogos a menos, mas hoje é 10º colocado com 19 pontos. O técnico Eduardo Cudê, que começou com uma equipe bem diferente pelos desfalques que ele vem tendo de rodada a rodada, com os retornos também que ele acabou tendo. Começou com o time tendo Fabrício no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Fernanda dupla de zaga, o René na lateral esquerda, Rômulo, e aí 3 volantes, tá? Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Johan, Alan Patrick e Luca Drummond. Foi a grande novidade na escalação. O Alário começou no banco de reservas. Foi um jogo pavoroso do Internacional, principalmente o segundo tempo, muito ruim. Erros técnicos, bizonhos de muitos jogadores do elenco. Teve um grande susto e que também fez diferença no jogo, porque o Robert Renan acabou entrando na vaga do René, que teve um choque com o Rojas, zagueiro do Vasco, em um lance na grande área, numa cobrança de escanteio do Internacional, do Vasco, aliás, no primeiro tempo. Eles têm um choque de cabeça e o René acaba sangrando muito, o Rojas também, e o René ficou meio desacordado ali, ele até conseguia responder, mas estava quase desacordado no gramado, e ele teve um TCE, traumatismo crânioencefálico, e teve que sair de ambulância, teve que ir para o Mãe de Deus aqui próximo do estádio Beira-Rio, e foi uma situação muito preocupante. Foi dentro daquele protocolo de concussão da CBF, que foi aí desde o ano passado implementado nas competições nacionais. Então o René vai ficar aí quase uma semana, 5 dias pelo menos, de fora de jogos do Internacional, vai perder possivelmente jogo não só de ida, mas o de volta também contra o Juventude da 3ª fase da Copa do Brasil, e deu um susto em todo mundo, e na vaga dele acabou entrando o Robert Renan, que foi muito mal no jogo, muito mal, falhou no gol, ele toma a bola, tinha o seu controle, ele acaba escorregando, perde a bola, jogador do Vasco, Adson, acaba marcando o gol, e ali começa o desastre, e aí o Vasco faz o 2-0, o Bustos até desconta, o Bustos um dos poucos jogadores do Internacional que tem ido bem, né, um dos poucos jogadores do Internacional que tem ido bem nessa sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. E aí se criou, obviamente, aquele ambiente tenso, gritos contra o técnico Eduardo Cudê. Protestos do torcedor do Inter cantando "Isso é Inter, não é Grêmio". E terminou o jogo com um ambiente muito tenso no estádio Beira-Rio. Foi obviamente tudo que o torcedor não esperava desse retorno depois de 70 dias ao estádio. Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Cudê estava visivelmente abatido, tá? Algo bem diferente do que a gente tem visto em outras coletivas do técnico do Internacional, com a voz mansa, com respostas mais curtas, mais objetivas e mais sem vontade também. Cudê não queria estar dando a entrevista coletiva naquele momento porque ele está abatido e ele está incomodado.
Sobre o jogo, tá? Principalmente. Ele, mais uma vez, citou as dificuldades de ter um jogo a cada 3 dias, de tu praticamente ter um treino só completo antes de cada jogo para o grupo de jogadores, que a parte física faz muita diferença, que tudo que se viveu no estado do Rio Grande do Sul faz muita diferença para esse momento do Internacional. Tanto que ele acaba citando que antes ele ia para o CT, que era do lado de onde ele morava. Agora ele tem que ir para o CT de Alvorada, que é completamente contramão, um caminho muito mais longo. Jogando a cada 3 dias, treinando pouco, descansando pouco e viajando muito. E que é difícil uma situação nessas condições para que ele cobre o grupo de jogadores com uma maior força, com uma maior energia. Ele até usa o exemplo. O Thiago Maia tirou uma senhora da água, mas aí se ele erra um passe, ele é criticado. Então, assim, e é o que ele sempre diz, ele vem batendo nessa tecla nas últimas coletivas, né? Entra em campo, tudo isso que passou das enchentes, dos jogadores envolvidos, dele, Kudê, é esquecido. Toda a dificuldade que o clube vem passando também é esquecida. E aí ele falou mais sobre esse momento do Internacional, que se tem alguém que é culpado, se o time não tá fazendo gol e tem alguém que é culpado, é o treinador. Se o time não tá fazendo gol, a culpa é do treinador, deixou claro o técnico Eduardo Kudê. Ele também citou sobre, de fato, se o Inter ainda acredita que tem possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Kudê disse que sempre há ilusão, que não tem como ele dizer que não há ilusão, que obviamente todo mundo esperava os 3 pontos na partida de hoje. E aí tem um ponto importante que eu discordo veementemente do Kudê, que ele disse que o Inter foi protagonista do jogo de hoje, e não foi. A gente viu que o Inter foi muito mais na base do abafa para cima do Vasco na partida aqui no Beira-Rio. E aí ele até citou, a gente foi protagonista e foi dessa forma que tomamos o primeiro gol, e aí veio o nervosismo. O Kudê admitiu o nervosismo da equipe, que faltou presença ofensiva e por isso ele teve que colocar um garoto de 20 anos que está fazendo seus primeiros jogos, nem no Sub-20 jogou do Inter, está fazendo seus primeiros jogos no elenco profissional, que é o Luca Drummond, e que aí tudo isso foi virando uma bola de neve e se criaram essas dificuldades. Então o Kudê aponta, na parte física, um jogo a cada 3 dias, treinando pouco, os jogadores desgastados, envolvidos com tudo que estava acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e cita um nervosismo da equipe a partir do gol sofrido aqui contra o Vasco da Gama. Mas ele disse que ainda assim tem uma ilusão de que o Inter pode brigar pelo título brasileiro até o final da temporada. Sobre as vaias, sobre esse ambiente ruim que se criou em cima do grupo de jogadores, do Kudê que foi muito xingado, dos protestos do torcedor nas arquibancadas do Beira-Rio, ele disse, quando não ganha, isso acontece e que não tem uma forma de blindar. Ele sabe que quarta não vai ser diferente o clima aqui no Estádio Beira-Rio em relação ao torcedor e que, óbvio, não é uma situação bonita para ninguém, só que no futebol acontecem essas coisas e o Kudê disse que entende isso e que não tem muito para onde correr. Gente, além do técnico Eduardo Kudê, tá? O Johan, que foi um personagem da partida porque saiu muito vaiado pelo torcedor do Inter. O Johan começou mais uma vez o jogo, mais uma vez não foi bem o meia do Internacional. E ele falou sobre essas vaias e essas cobranças e os protestos da torcida nas arquibancadas do Beira-Rio, dizendo que é óbvio que ele fica chateado pelas vaias, ninguém gosta de ser vaiado, e que ele admite que ele não está bem. Ele faz esse meia-culpa de não estar vestindo a camisa do Inter bem, não estar jogando bem. Ele diz que sempre precisa de uma adaptação quando chega num clube novo e que quando ele chegou ele teve alguns problemas pessoais e isso acabou afetando ele, que ele tem tentado buscar o Johan que ele era antes da chegada no Internacional e que ele acredita muito nisso, porque o ano ainda não acabou e ele acredita que vai conseguir dar a volta por cima. O Wesley, atacante do Inter, que voltou recuperado aí de uma osteite púbica, que é aquela lesão que a gente falou na região do pubis, nada mais é do que uma inflamação no pubis, né? Que o Wesley teve, mas é algo que jogadores conseguem conviver em futebol profissional. Inclusive o Wesley disse que ele tá bem fisicamente, que ele precisava de um período ali, aquela semana de descanso, não jogar o último jogo para parar de sentir essas dores e poder voltar 100%, e que ele tá à disposição do Kudê também para o jogo contra o Juventude na quarta, aqui no Beira-Rio, às 7 horas, pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. Wesley também citou que o Inter tem tido sim dificuldades nos arremates, no terço final de campo, que o Inter fica em cima do adversário, toca a bola, vai criando a oportunidade,
mas não está conseguindo ser efetivo. Foi algo que o Rômulo, volante do Inter, falou lá no Maracanã, na quinta passada, depois do empate em 1-1 contra o Fluminense, e falou também na saída de campo hoje aqui no estádio Beira-Rio. E o Wesley lamentou também voltar com uma bonita festa do torcedor. Foram aí mais de 33 mil colorados e coloradas que estiveram aqui nas arquibancadas do Beira-Rio nesse retorno, né, depois de 70 dias sem o estádio do Internacional, que foi muito atingido pelas enchentes, e aí acabou o Wesley lamentando bastante o fato do Inter ter saído com essa derrota. É um ambiente tenso, a gente viu o presidente Barcelos, o diretor esportivo Magrão, o vice de futebol Felipe Becker na sala de coletivas, todos com um semblante fechado, visivelmente incomodados, o próprio técnico Eduardo Cudê, como eu citei, abatido na sua entrevista coletiva, falando menos, num tom mais baixo, mais ameno, mais manso de certa forma, e é nesse ambiente que o Inter vai precisar fazer 4 grandes jogos. Aliás, se a gente for considerar, 5 em sequência, tá? Quarta contra o Juventude pela Copa do Brasil, sábado contra o Juventude pela Copa do Brasil, terça contra o Rosário Central lá na Argentina. Estaremos lá na terça-feira para trazer todos os detalhes desse jogo. É um jogo fundamental, playoffs da Sul-Americana, o jogo contra o Bahia pelo Brasileirão e depois o jogo de volta contra o Rosário. Uma série de 5 partidas fundamentais pro Internacional, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E a gente volta amanhã para trazer mais desses bastidores quentes agora do Internacional, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.